Muito bem-vinda ao programa Mais Saúde, entrando naquela seara feminina. Estamos trazendo o professor Rafael Araújo Ramos, que é fisioterapeuta e transita por esse universo de uma maneira brilhante, e ele tem a atuação da prática clínica, né? Então isso é muito importante, porque ele, além de estar trazendo conhecimento para nós, ele também traz a experiência clínica dele. Querido, me conte uma coisa. Talvez seja um tema que muita gente vai olhar com cara de ixi, será que tem muito tabu sobre isso? Da sua prática clínica, quais são as disfunções sexuais femininas que você encontra com mais frequência? Na minha prática clínica, no dia a dia, o que eu acabo mais encontrando são as queixas de vaginismo e as queixas de dispareunia, que são relacionadas à atividade sexual. Então, dor à penetração, um espasmo muito grande na região da vagina, que acaba impossibilitando muito a relação sexual da mulher. Então, elas são muito comuns e estão em alta. Então, há muitas queixas acontecendo tanto com as mais jovens quanto com as mulheres na terceira idade, que vêm tendo muita atividade sexual também hoje em dia. Traduz um pouco melhor, fisiologicamente, o que é um vaginismo e o que é a Dispareunia. Dispareunia. Isso. A questão do vaginismo seria um espasmo, então uma contração involuntária muito forte que a mulher tem na região pélvica. Na dispareunia seria aquela dor que ela apresenta durante a penetração. Então, de toda forma, está envolvida a região pélvica e a musculatura do assoalho pélvico com uma condição de tensão. Relacionada à prática sexual, que aí a gente precisa entender por que ela está desenvolvendo essa queixa. Ok. No caso do vaginismo, aquele espasmo acontece em qualquer situação, não apenas durante o ato sexual? Isso, pode acontecer. Também. Às vezes o caso é tão importante, tão grave, que a mulher, na hora da própria higiene pessoal, na hora da limpeza, lá que foi no banheiro ou quando está tomando banho, ela já sente uma sensibilidade muito grande. E aí, para uma atividade sexual, então, nem se fala, vai ser muito maior a queixa. Ok. Isso é desde pequena que acontece? Quer dizer, isso vem assim acontecendo ou pode ocorrer depois que ela casa e inicia a sua vida sexual? Aí no decorrer do tempo ela pode desenvolver isso? Isso varia também. Pode ser que aquela menina, antes de desenvolver uma vida sexual com um parceiro fixo, ela teve um histórico muito grave de abuso de alguma situação que já desencadeou isso, e aí conforme ela foi envelhecendo, foi tendo outros parceiros, algum parceiro específico, aquilo ali foi se agravando. Então tem várias situações que podem desencadear, como ela poderia ter uma vida saudável, aí até os seus 30, 40, começou a desencadear isso daí, começou a vir sintomas. Isso depende realmente do histórico, da nossa anamnese com a paciente, colher aquela história toda, que muitas das vezes ela não vai contar tudo o que aconteceu, mas com o tempo ela ganha confiança no terapeuta e conta essas histórias. Exato. Elas podem acontecer em qualquer momento. É porque o fisioterapeuta acaba sendo terapeuta, né? Exatamente. E, Rafael, como é que você consegue ajudar essas mulheres? Exatamente. É importante falar do nosso papel enquanto fisioterapeuta, mas a equipe multidisciplinar vai ser sempre muito importante. Eu não vou conseguir os melhores resultados se eu não tiver uma psicóloga junto, às vezes um psiquiatra junto, porque a evolução desse paciente, eu vou acabar indo na causa física com a fisioterapia, né? Mas tem outras demandas emocionais muito grandes, às vezes de um contexto da convivência com aquela pessoa que está causando aquilo ou contribuindo para aquilo, que não vai ajudar essa paciente a ter a cura. Mas, enquanto fisioterapeuta, a gente tem
muitos recursos, a gente tem as mobilizações pélvicas que a gente faz com essa paciente, liberação miofacial, que a gente fala da própria musculatura do assoalho pélvico, mas geralmente você não vai conseguir chegar tão invasiva nessa mulher de cara, mas você vai perceber que ela tem musculatura no quadril dela que já está com uma tensão, na coxa dela, às vezes na perna que já tem pontos de tensão, então você já vê que as musculaturas próximas ali já estão com sinais. E lá no assoalho pélvico é a pior região possível. Então aí eu consigo fazer um trabalho gradual com isso, posso utilizar alguns recursos de eletroterapia mais superficiais, nada muito invasivo, até eu conseguir normalizar aquele assoalho pélvico dela, porque se ele está todo duro, eu preciso normalizar para depois começar a trabalhar o treinamento. Porque pode ser que essa mulher tenha essa queixa, mas ela também perca a urina, perca fezes, tenha outras queixas junto com essa parte sexual, que muitas das vezes é o relato da paciente que vem procurar a gente. Você sabe, Rafael, que na nutrição, quando o paciente chega com N situações, a anamnese é fundamental em tudo, né? A gente fala que a anamnese é 85%, 15% é um exame, alguma coisa assim, bioquímica que você precisa, né? A clínica é soberana, né? E eu costumo dizer que a gente tem que chegar na causa, por isso que é muito bom a gente sempre estar cercada, né, de bons profissionais. A gente, justamente lá no consultório, a coisa que a gente mais gosta é de poder estar ampliando esse universo, e eu sou uma fã, você sabe, né, da fisioterapia. Chegado nesse momento, a gente então tem várias situações que a gente pode estar ajudando. Alguma causa hormonal, uma depressão, isso pode também ser uma decorrência, pode ser uma causa, melhor dizendo? Pode sim, não dá para excluir essas causas de situações de depressão, ansiedade. Aqui é o que você falou, a anamnese vai dar muitos detalhes para a gente, às vezes um divórcio, algum problema, alguma perda de um ente querido, uma situação traumática pode acabar desencadeando alguma situação relacionada a uma queixa de disfunção urinária, disfunção sexual mesmo. E no caso da mulher que entra em menopausa, e aí é uma encrenca. É uma encrenca porque os homens estão cada vez melhores e com umas medicações assim poderosas, e as mulheres? O que elas fazem? Porque depois da menopausa, o que costuma acontecer lá na vagina, enfim, naquele universo feminino? Exatamente. Acontecem situações que acabam por desfavorecer também a atividade sexual. Então, uma das principais iniciais é a diminuição da lubrificação. Então, o próprio atrito vai gerar algum incômodo, provavelmente. Então, aquela mulher tem um decréscimo da parte hormonal, a musculatura vai começando a ter substituição por tecido adiposo, então uma lipossubstituição vai trazer provavelmente alguma queixa da parte urinária, mas não vai favorecer também a parte da sexualidade dela, da própria vitalidade da musculatura. Podem vir também quedas de órgãos pélvicos juntos que vão dificultar ainda mais a situação para a prática da atividade sexual. Então, é uma questão que, quando a gente fala das disfunções, você tem o tratamento da pessoa que está com a queixa, mas tem o parceiro ou a parceira dela que precisa estar ciente do que está acontecendo, porque senão fica uma situação insustentável. Exato. E muito poucos homens têm conhecimento disso. Exatamente. Então, até o Dr. Roque, quando vem ao programa, ele conversa bastante para esse universo masculino entender algumas coisas, né? E depois eu gostaria de falar do universo masculino, tá? Que também existe tratamento. Exatamente. E o Dr. Rafael aqui vai contar pra gente, só que no próximo programa. Você vê que eu tô deixando assim sempre uma pílula, né, para o próximo programa que você vai ficar aguardando ansiosamente, tá? Gente, um beijo enorme, um beijo para Portugal, tá? E mandem aqui as suas dúvidas, testemunhos, né?
quanto o programa ajuda em determinada situação, é tvcn@cançãonova.com. Vamos para o próximo programa, eu espero vocês.